Shalom, seja bem-vindo ao canal Mais de Sião. Meu nome é Elissenberg e hoje nós refletiremos sobre a base da teologia das duas casas de Israel, ou Efraimitas, como também é chamada. Mas antes, eu gostaria de lembrar que, infelizmente, depois que os gentios se separaram da comunidade de Israel e criaram aí um cristianismo moderno, recheado de conceitos romanos e grego, o que aconteceu? A Bíblia se tornou um livro de ficção religiosa, onde cada um interpreta as escrituras conforme o seu bel prazer e interesses pessoais. E isso, gente, está o quê? Completamente errado. Tá joia? Por isso, olhando para a teologia de forma geral, nós encontramos aí inúmeros problemas e milhares de religiosos completamente desnorteados no sentido do quê? Do conhecimento contextual bíblico e histórico. Não estou falando isso, tá, gente, para menosprezar ninguém, pelo amor de Deus, não é isso. Apenas estou apresentando as causas e as consequências de uma teologia problemática que serve de base para inúmeros conceitos equivocados. Nos últimos dias eu tenho visto aí, gente, o crescimento de uma nova versão da teologia da substituição mascarada de Efraimita, ou as duas casas de Israel, desenvolvida e ensinada por quem? Por Batya Wooten e Marshall Koinochovsky. Ou seja, eles fizeram isso sem nenhuma base contextual bíblica, porém com muita fantasia espiritualizada, isso sim. Eles lançaram essa nova versão que confunde, gente, os gentios com as tribos perdidas de Israel. Isso é um absurdo completo. Partindo diretamente para a lógica bíblica e histórica, considere que as 12 tribos de Israel, gente, são físicas e existentes. Nunca foram espiritual. Tá? Nunca. São físicas. Ser judeu atualmente não significa ser unicamente descendente da tribo de Judá, mas por causa dos exílios criou-se então o quê? O judaísmo como religião que uniu os filhos de Israel com o propósito de manter as tribos de Israel unidas na mesma fé no Deus de Abraão, Isaque e Jacó, guardando a Torá, os profetas, os salmos e os escritos. Isso é história, isso é lógica. Então, olhando para Israel atualmente, você não vê apenas a tribo de Judá e Simeão unidas, mas as 12 tribos de Israel misturadas e representadas pelo judaísmo. Os adeptos deste movimento aí argumentam que os membros, olha que ridículo, gente, os membros convertidos da igreja cristã são, de fato, os atuais descendentes sanguíneos dos ancestrais israelitas que foram exilados após a invasão assíria em Israel, gente. Que absurdo! Gente, pelo amor de Deus, em nenhum lugar das escrituras é dito que os gentios crentes em Yeshua sofrem uma transformação sanguínea para pertencerem às tribos de Israel, às tribos perdidas. Isso é heresia. É o mesmo que a teologia da substituição faz, só que num novo formato. Absurdo. Loucura. O fato dos gentios serem enxertados na comunidade de Israel através do Messias não os torna o povo de Israel, mas o quê? Um povo com Israel. Em Apocalipse, você vê isso claramente na apresentação das 12 tribos de Israel, representadas por quem? Pelos 144 mil israelitas de cada tribo. E depois disso, é visto o quê? É visto uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, que estavam diante do trono perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus que está assentado no trono e ao Cordeiro, que é o Messias. O povo está misturando a teologia da substituição com teorias unicistas e bagunçando completamente o contexto bíblico através de fantasias espiritualizadas, gente. Que isso?
Note que a partir da descendência de Abraão, de Isaac e Jacó, que são os filhos da promessa, todas as nações da terra serão benditas com as bênçãos destinadas aos israelitas remanescentes. Todo mundo vai ser abençoado, não é só Israel. Isso é profético e foi isso que o apóstolo Paulo escreveu em Romanos capítulo 9. Se os gentios crentes em Yeshua são parte das tribos perdidas de Israel, e agora também são os portadores da adoção de filhos, né? Da glória, das alianças, da lei, do culto e das promessas, automaticamente o que aconteceu? Eles se transformaram na oliveira. E o escrito de Paulo, lá no capítulo 11 de Romanos, não faz mais o menor sentido, assim como outras inúmeras profecias. Acabou, né? Se os gentios são a oliveira, então quem são os zambujeiros enxertados? Me diz. Não existe. O apóstolo Paulo errou, falou besteira. Quem está certo é a Batia e o Marshall, né? Eles que são os corretos, né? E os seus seguidores aí, quem compra essas ideias aí absurdas. Além do mais, do Êxodo até o Apocalipse, gente, nós vemos os povos gentios se unindo com Israel e não se transformando em Israel. Os gentios salvos participarão das promessas destinadas à nação de Israel, assim como aconteceu na saída do Egito, quando subiu também com eles muita gente misturada, né? Uma mistura grande de gente, ovelhas e uma grande quantidade de gado. A avó do rei Davi não pertencia originalmente ao povo de Israel. Mas o que aconteceu? Ela foi feita participante das promessas porque confessou que o Deus de Israel é o seu Deus e por isso viveu com o povo de Israel. Além dela, também temos Raabe, né? E muitos outros personagens bíblicos. Isso é lógica, gente, não precisa de fantasiar nada. Note que a própria Torá é clara quando diz que uma mesma lei e o mesmo direito haverá para vós, né, os israelitas, e para o estrangeiro que peregrina convosco. O estrangeiro pode peregrinar com Israel, ter a mesma lei e os mesmos direitos, mas em nenhum momento, em nenhum lugar está escrito que o estrangeiro é ou substituiu o povo de Israel. Esse conceito de misturar os gentios com as tribos de Israel, gente, é totalmente antibíblico, preconceituoso e ridículo. Isso contradiz completamente a lei de Deus, as profecias e os ensinos apostólicos. Estes falsos movimentos aí cristão travestido de judaísmo efraimita está também dizendo nas entrelinhas que ser gentil é o mesmo que pertencer a uma segunda classe, né, de pessoas, aí uma segunda categoria, que quando aderem a este movimento fantasioso passam a ser descendentes sanguíneos dos ancestrais israelitas, gente. Loucura completa. Essa doutrina herege parte do pressuposto de que a promessa de Jacó a Efraim, em Gênesis 48:19, predisse a transformação de Efraim e Israel em gentios. E toda vez que a palavra goi, em hebraico, é mencionada nas escrituras, é dito que ela faz referência aos gentios. Esse pessoal, gente, que pensa que sabe hebraico, não entende, não sabe que a palavra goi é atribuída de forma geral para povos e nações e não somente para gentil. Inclusive, a própria nação de Israel também é chamada de goi, mas não é gentia. Está escrito: e vós me sereis um reino sacerdotal e goi kadosh, ou povo santo em hebraico. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, gente, meu apelo é para que vocês tomem cuidado e não vão atrás de tudo que mistura judaísmo e cristianismo, tá? Não façam isso. Isso é proselitismo, que o próprio Yeshua condenou quando ele disse: ai de vós, escribas e fariseus, e eu acrescento aqui, e cristãos hipócritas, porque percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o ter desfeito, o fazeis filhos das trevas 2 vezes mais do que vós.
Esse pessoal que insiste em se fantasiar de judeu estão enquadrados, gente, nesses versículos. Veja aí. Conheço as tuas obras, e tribulação e pobreza, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são o quê? São os da sinagoga de Satanás. É isso aí. Se fantasiar de judeu é isso. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mente, eis que eu farei que venham e adorem prostrado a teus pés e saiba que eu te amo. Ou seja, todo esse carnaval gentílico travestido de judaísmo levará os falsos judeus, esses judeus aí do Paraguai, à humilhação. E hoje vemos milhares de crentes desesperados querendo se converter ao judaísmo. Eli, como eu faço? Por que isso? Porque estão acreditando nessas doutrinas esfarrapadas, mentirosas, que desvirtuam o contexto bíblico e histórico através de fantasias religiosas espiritualizadas. É isso. Ser judeu virou moda, status. Quando na realidade não é. Ou você acha que eu sou melhor do que você só porque eu sou um judeu, filho de pai e mãe judia, avós judeus e moro aqui em Jerusalém, enquanto você mora em qualquer outra parte do mundo. Isso me faz melhor do que você? Ou você melhor do que eu? Não! Não pense que se fantasiar de judeu é um agrado ao Eterno, porque não é. Quem faz isso está desmerecendo o papel original pelo qual foi criado e também o plano de Deus. Gente, pensa! Deus deu o raciocínio. Então, gente, não misturem fantasia religiosa nos planos de Deus para Israel e para os gentios. Tá joia? Espero que você tenha entendido esse vídeo, E eu vou ficando por aqui. Desejo a você aí um forte abraço daqui de Jerusalém. Que Deus te abençoe. Que Deus possa abrir o seu entendimento para que você conheça, compreenda os planos concretos de Deus e não as fantasias religiosas. Tá joia? A gente se vê no próximo vídeo.